A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma honra estarmos aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você neste momento um assunto cujo tema é psicopatia. A psicopatia é uma doença mental que tem algumas características que são coincidentes com a impiedade que a Bíblia descreve para homens maus. Ou seja, a psicopatia tem as mesmas características que a impiedade. Uma pessoa ímpia, ela é uma pessoa psicopata. Em psicologia, em psiquiatria, fala-se que existem níveis específicos da psicopatia. E existem níveis que são irreversíveis, e só são amenizados mediante a tratamento medicamentoso. E isso só para ter uma amenização. Uma pessoa psicopata, ela é uma pessoa insensível, é uma pessoa que não reconhece os seus próprios erros. São características de uma pessoa má, uma pessoa ímpia. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o fato da nossa natureza ser uma natureza predisposta à maldade, por causa do pecado que em nossos membros habitam. Então, eu lhes convido para, junto comigo, abrirem as suas Bíblias para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nos versículos 26 ao 29, onde está escrito assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto ajuda-nos a entendermos algo importantíssimo. A igreja é uma reunião de pessoas problemáticas. Pessoas com fortes traços de psicopatia. Pessoas que se tornam facilmente difíceis de se relacionar por causa das suas falhas de caráter, por causa das suas predisposições ao erro, por causa da sua natureza pecaminosa. E Deus ainda, de forma até irônica e engraçada, pega os piores. Como disse o apóstolo Paulo sobre os ministros, incluindo a ele mesmo, ele disse: temos esse tesouro, que é o ministério, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus escolhe as coisas pequenas. Então, há uma solução para o psicopata: Deus. Mas é difícil para o psicopata perceber isso, porque ele não tem sensibilidade. Tem pessoas que se tornam psicopatas mediante ao uso excessivo de substâncias tóxicas, lícitas ou ilícitas. Tem pessoas que já nascem com problemas psicológicos graves, bipolarismo. Tem pessoas que são tendenciosas à depressão. Tem pessoas que são ansiosas, são inquietas, são pessoas hiperativas. Tem pessoas que são rudes, ásperas. Tudo isso são características da psicopatia. É claro que em níveis diferentes. Todos temos um pouco de maldade. Ninguém pode se dizer perfeito. A própria palavra de Deus diz: não há homem justo sobre a terra que não peque e faça o bem. Então há em nós alguma coisa ruim, ou algumas coisas que precisam serem mudadas, sanadas, amenizadas. E nós não vamos tomar remédio, porque eles são drogas lícitas que acabam nos tornando dependentes a elas. Nós precisamos de uma cura. E a cura só é possível através de Jesus Cristo. E como é que eu consigo encontrar a cura em Jesus Cristo? Eu vou aqui abranger isto tecnicamente, pautado em informações sérias e corretas de psiquiatras, de médicos formados no assunto,
sobre características de uma pessoa psicopata. Aí você vai analisar cuidadosamente e vai observar sua vida. Faça uma introspecção pessoal, como diz a palavra de Deus. Examine, pois, o homem a si mesmo. E depois coma deste pão e beba deste vinho. Para termos comunhão com Deus, precisamos fazer uma autoanálise para reconhecermos a nossa necessidade do arrependimento. Porque a única maneira de sermos sarados ou de amenizar essa situação cujo a nossa carne leva, que é a pecaminosidade, e faz-nos sermos maus, ou ímpios, ou psicopatas, é reconhecendo a nossa falha. Então vamos às características. Você deve estar pensando, poxa, você está me chamando de psicopata? Não. Eu estou apenas te chamando para você ver quem você é. É difícil? Porque quando olhamos no espelho, a palavra de Deus fala sobre isso. Se nós olharmos para o espelho e sairmos e esquecermos a nossa aparência, isso chama-se insensatez. E nós temos um espelho, que é a palavra de Deus, que mostra quem realmente nós somos. Nós precisamos entender quem somos para não nos tornarmos insensatos. E termos a ajuda de Deus e buscarmos a ajuda de Deus de forma correta. Então vamos às características. Se algumas delas lhes forem familiares, não se desesperem. Eu também tenho muitas dessas em minhas vidas. Nós podemos mudar com a ajuda de Deus. Características de uma pessoa psicopata. Existem 3 níveis catalogados por especialistas: o leve, o moderado e o grave. O leve abrange todos, sem tirar nem pôr. Daquele piedoso homem, daquela santa mulher, aquele mais devasto ser humano. Todos têm um pouco de maldade. Todos têm um pouco de coisas ruins, por causa da natureza pecaminosa. O moderado já é um pouco mais prejudicial para si e para os outros. Um psicopata moderado, ele pode viver de forma imperceptível aos olhos judiciais, aos olhos da lei, porque ele não comete crimes graves, mas ele pode destruir vidas sorrateiramente. Relacionamentos, convívio, porque ele tem traços de psicopatia moderada e ele vai sugar as energias das pessoas com quem ele convive. É chamado pessoa tóxica. E o grave? Aí nós falamos de pessoas que estripam, que estrupam, que dilaceram, que fazem coisas que são até difíceis de se comentar. Mas para a pessoa chegar no grave, ela precisa passar por essa graduação. Então vamos cortar o mal pela raiz. O leve, uma vez que abrange a todos, vai nos mostrar quais características devem ser tiradas para não nos tornarmos moderados e posteriormente graves. Vamos lá. Características. Superficialidade. Uma pessoa superficial. Agora observem isso, eu volto para o texto que lemos. Nos meios religiosos, principalmente nos meios evangélicos, o que tem de pessoas superficial, pessoas falsas, pessoas que tentam enganar a si mesmo, uma falsa santidade, uma falsa experiência com Deus, pessoas que trazem ou tentam impor uma ideia de que são super espirituais e que exigem dos outros atitudes que nem eles mesmos conseguem viver. Pessoas que não respeitam, que não são sensíveis, pessoas que são arrogantes e usam como pretexto dessa sua falha de caráter o fato de serem ungidas. São pessoas superficiais, eles não têm domínio nem sobre si mesmos. Eles não têm um domínio escriturístico, eles não têm sensatez e criam ambientes onde se vive uma histeria religiosa. E isso é muito comum nos meios evangélicos. Eu não estou aqui generalizando, eu estou apenas dizendo que isso é comum.
e que há grande porcentagem de pessoas religiosas que são superficiais. O que é uma pessoa superficial? É uma pessoa que é rasa. Ela não tem realmente informação sobre aquele assunto. Ela não tem realmente estrutura sobre aquele assunto. Ela não tem experiência sobre aquele assunto. E ela quer dedicar-se a corrigir os outros sobre aquele assunto. Egocentrismo. Egocentrismo. Uma pessoa com o seu ego inflado. Gente, nós lemos o texto, é muito rico esse texto. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis. Isso era para nós pensarmos, o que eu sou? Mas quando chega na igreja, a pessoa começa a achar que ela é melhor. Ela começa a achar que ela poderia estar fazendo porque ela tem mais capacidade, ela tem mais experiência. Então ela não suporta quem faz. Então se cria um ambiente de inveja, de ciúme, um ambiente onde quem não está fazendo, como por exemplo, pregando, dirigindo louvor, ministrando, do lado do pastor, sendo honrado, quem não tem uma credencial, se sente mal, se sente destratado e se sente incomodado com quem está fazendo, por causa do egocentrismo. E há alguns que estão fazendo, buscam fazer para se mostrarem, e não porque realmente se preocupam com os outros. Paulo fala sobre isso, ou seja, ele nos dá um antídoto. No capítulo 2 de Filipenses, ele fala: nada façais por vanglória ou por soberba, mas por humildade. Não pregue para querer mostrar o seu conhecimento bíblico, porque conhecimento se adquire estudando, então todos têm condição de conhecer. Não pregue para ser considerado o pregador mais usado por Deus, mais honrado, mais requisitado. Não procure sucesso, não seja ostentador de técnicas de hermenêutica, exagese, homilética, não seja isso. Não tenha essa pretensão na sua vida, porque isso é prejudicial. Isso é um meio de acariciar o seu ego e de fazer se tornar uma pessoa soberba. Pregue por humildade. Pregue para ajudar os outros. Pregue para si mesmo, para que de alguma forma você possa ser útil nas mãos de Deus para abençoar. Está sentindo algo bem familiar, hein? Continuemos. Ausência de sentimento de culpa. Essa característica é muito comum em um psicopata no nível mais grave e moderado, mas também no leve se faz presente. A ausência de sentimento de culpa, ela é prejudicial e muito danosa. Vamos analisar aqui dois personagens bíblicos e vamos ver em um a ausência de sentimento de culpa, em outro o reconhecimento da culpa. Olha a diferença de um para o outro. Vamos falar de Adão e de Davi. Adão, o primeiro homem, viveu na dispensação da inocência e foi o que inaugurou a dispensação da consciência. Pecou contra Deus por ter lhe desobedecido, por ter ouvido a mulher, mas quem lhe tinha dado a ordem foi Deus. E quando Deus vem até ele, vários fatores ocorrem, e dentre eles, Adão diz para Deus algo que demonstra uma atitude ímpia. Foi a mulher que tu me deste e me fizeste comer. Em outras palavras, Adão estava dizendo para Deus: a bênção que o Senhor me deu trouxe prejuízo. O Senhor errou. Isso é uma demonstração de ausência de sentimento de culpa. É impossível alguém ser reconciliado assim. Davi pega com Betseba, manda matar covardemente a Urias. Natã, o profeta da parte de Deus, o repreende e ele faz uma oração clássica que se encontra em Salmo 51. E ele dizia dizendo: eu pequei contra ti. Tem misericórdia de mim. Observem o egocentrismo e a ausência de sentimento de culpa de Adão. Observem a humildade
e o reconhecimento de Davi. Então, tirem as suas conclusões e veja qual é o seu comportamento. Porque a ausência de sentimento de culpa é um traço de psicopatia, de impiedade. Outro mais forte, mentiras. Tem pessoas que mentem, até de forma inconsciente, até para contar uma experiência, até para testemunhar na igreja, elas mentem. Elas criam na sua mente uma ideia de um acontecimento que não aconteceu. E elas expressam, contam aquilo como se fosse a verdade. Meu pai biológico, ele é um homem que mente muito. Em todo o tempo nosso convívio, que eu conheço, todo mundo fala dele isso. Seu pai é mentiroso. Ele mente demais. Parece que a mentira está impregnada nele. Se ele chegar perto de você e dizer alguma coisa, é 90% de chance que é mentira. Eu estou depreciando meu pai? Estou aqui desfazendo meu pai? Não. Eu tinha as mesmas características. Então eu precisei ir a Deus com arrependimento e pedir a Deus para me ajudar a vencer essa predisposição, a seguir aquela linha hereditária de ficar mentindo para os outros. Quando eu tive problemas com drogas, com a cocaína, com a maconha, com o crack, veio à tona, aflorou-se essa característica maligna. Eu mentia para adquirir dinheiro para usar droga. Aí o Senhor me libertou. Eu tenho pavor de pedir a alguém R$1 que quer que seja. Porque eu me lembro das vezes que eu pedi a pessoa dinheiro mentindo. Então criou-se em mim uma defesa. Um orgulho. Se eu precisar de alguém financeiramente, eu não tenho coragem de recorrer. Quando eu usava droga, eu não pensava 2 vezes. Eu mentia, eu enganava. Uma pessoa que vive mentindo, ela não é feliz nem consigo mesmo. Ela não é confiável nem para si mesma. Ela vive trapaceando. Ela vive tentando manipular. Quantos profissionais vocacionados, cheios de talentos em áreas tantas, marcenaria, mecânica, lanternagem, construção civil, e aí vai. Áreas jurídicas, áreas diversas, que por serem trapaceiros, por serem vulgarmente dizendo enrolados, mentirosos, só alcançam o fracasso. Quantos funcionários que mentem para os seus patrões, que roubam os seus patrões, e vão à igreja, levantam as mãos e glorificam a Deus, mas vivem mentindo. Porque ali há traços de psicopatia, ali há traços de impiedade, que precisam ser tirados. E só são tirados se você reconhecer. Então eu estou te dando um espelho, para você ver quem você é. Uma pessoa ímpia, uma pessoa psicopata, ela é uma pessoa pobre de emoções. O que é uma pessoa pobre de emoções? Eu fiquei pensando sobre isso. Jesus fala sobre pobre de espírito. E o termo ali é humilde. Agora, pobre de emoção, uma pessoa que não tem emoções ricas, saudáveis. Ele tem emoções instáveis. A gente chama de bipolarismo, né? Uma pessoa que ao mesmo tempo que ela está legal com você, ela se torna uma fera. Uma pessoa que as emoções dela são muito sensíveis. Ela pode estar num ambiente, conversando com todo mundo, e de repente mudar, assim, um abrir e fechar de olhos. As suas emoções oscilam entre extremos. Uma pessoa que tem impulsividade. Quando eu fiz tratamento com respeito à dependência química, eu fui diagnosticado com a maioria dessas características aqui. E a cocaína, a droga que eu usava, ela despertava, ela fazia realçar essas características. Eu ficava impulsivo. Eu não tinha domínio próprio. Eu não tinha controle. Tudo que eu tinha, tudo que eu alcançava, tudo que eu queria era cheirar cocaína.
Não olhava mais para os meus filhos, não olhava mais para minha esposa, não olhava mais para as pessoas, não olhava mais para mim mesmo, e nem tampouco Deus. Eu era impulsivo. O autocontrole doente, deficiente. Há também uma característica interessante, uma pessoa que necessita de excitação. Sabe como é que eu consegui, como eu tenho conseguido superar essa minha deficiência? Através de atividades físicas. Porque eu tinha uma necessidade tão grande, tão exagerada de excitação, e às vezes eu passava noites enfiado em vídeos pornô para satisfazer o que nunca satisfazia. Uma necessidade irrefreável de excitação. Passava noites, porque nunca se satisfaz. Então hoje eu encontrei uma estratégia. Quando eu sinto essa necessidade de fazer algo, de me mover, essa minha inquietação, eu pratico atividades físicas. Aquilo que eu disse inicialmente, eu trabalho com taekwondo, um esporte coreano, uma arte marcial de ataque e defesa com os pés e as mãos, e eu treino isso para aliviar, para desestressar, para gerar dopamina e soltar aquela adrenalina, aquela tensão toda. Quando eu transpiro, eu me relaxo. Depois eu fico cansado e vou dormir. É interessante isso. Às vezes o esporte ele é uma ferramenta tremenda na vida de uma pessoa ímpia. Então você vai dizer assim, eu preciso apenas orar. Eu precisava apenas ir na igreja, jejuar e consagrar e Deus resolveria o problema. Muito bem. O problema é que Deus já te deu a solução. E ela é humana. Ela não é necessariamente divina. É porque está relacionada à sua humanidade. Para mim, uma ferramenta maravilhosa de Deus foi o esporte. Para você pode ser a música, a arte, a literatura. Eu não sei. Deus te mostrará o que é. Mas eu posso te dizer com certeza, todas as pessoas hiperativas, todas as pessoas que têm necessidade de excitação, todas as pessoas impulsivas, todas as pessoas que têm falhas de caráter, citados aqui, se elas passam a fazerem atividades físicas regulares e frequentes, elas vão ter mudança. Elas vão orar, elas vão congregar, elas vão ser melhores e elas ainda estarão bem emocionalmente e fisicamente. Elas vão encontrar o equilíbrio entre gostar de si, se apreciar, se cuidar e não ser soberbo. Muito bem. Outra característica, problemas comportamentais. Comportamentais. Problemas de comportamentos. São pessoas que não são dignas de confiança, porque o seu comportamento é mau. Eu me lembro que quando eu era criança e adolescente, até a fase adulta, tive uma criação muito traumática. Então, quando eu ia na casa das minhas tias, elas trancavam a porta, eu tinha que pular a janela. E quando elas chegavam, eu estava dentro de casa. Elas ficavam chateadas, porque elas não confiavam em mim. Porque o meu comportamento era mau. Eu roubava elas, eu mentia para elas. E eu logo encontrei nas drogas uma suposta solução para esse problema. Porque lá eu podia mentir, lá eu podia roubar. Muitas pessoas morrem, vão presas, perdem a sua vida por causa desse comportamento. Graças a Deus que o Senhor me livrou. Mas essas características eram pungentes em minha vida. E esses problemas comportamentais se dão na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Como é que a gente quebra esse elo? Como é que a gente quebra esse mal? Nos arrependendo e deixando Deus moldar o nosso ser.
Então observem isso atenciosamente, porque Paulo descreve que na igreja estão pessoas cheias de possibilidade dessas características. Então a igreja é lugar de ímpio? Não. A igreja é lugar de corrigir, de consertar ímpio. A igreja é lugar de converter um ímpio em cristão, em homem e mulher de Deus. A igreja é lugar de transformar pessoas que não têm jeito em pessoas que têm jeito. Deus é expert em consertar pessoas. Isso me emociona. Isso me deixa realmente quebrantado. Deus tem me consertado. Deus me tirou de uma dependência, Deus me tirou de inúmeras características negativas, prejudiciais, doentias. Eu não tenho coragem de mencioná-las, de tão horríveis e baixas que são. Deus me tirou disso. Deus me deu uma nova vida. Mas cabe a mim preservar essa nova vida. Porque a minha natureza continua sendo pecaminosa. Observem, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos grandes, poderosos, nobres, mas os piores, para que Deus trabalhe em nós. A psicopatia leve, ela tem por objetivo principal prejudicar e explorar aqueles com quem convivemos. A moderada, ela chega ao ponto de humilhar, de fazer sofrer e querer o mal para os outros. E a grave, ela já chega ao ponto de agir fisicamente, matar com requinte de crueldade. Observação. Valorizar mais o ter do que o ser é uma inversão de valores que demonstra pobreza emocional, egoísmo. Observação. Um conjunto de influências sociais e educativas que se recebe ao longo da vida, ou uma questão neurobiológica, pode também ser consequência, pode se tornar consequência de um nível de psicopatia grave. Eu aprendi isso numa casa de recuperação para dependentes químicos. A oração do reconhecimento. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença entre ambas. Existem coisas que eu não consigo mudar. Existem coisas que estão na minha jurisdição. E eu preciso de sabedoria para entender quais são as que eu devo levar exclusivamente a Deus, porque eu não consigo mudá-las, e quais são as que eu devo mudá-las, porque estão na minha jurisdição, para que eu viva de forma saudável. E assim sendo, eu valorize a vocação pela qual Deus me chamou, para ser salvo, para transmitir a salvação. Nessa natureza pecaminosa, que a glória de Deus venha absolver as minhas falhas de caráter e me levar a ser melhor, para o seu nome ser exaltado. E eu ter uma saúde espiritual, psíquica e física, social, financeira, em todos os aspectos, plena e maravilhosa. E assim poder dizer, sem medo de errar, Jesus me curou. Por isso te digo, Ele cura. Como eu disse inicialmente, eu não sou expert no assunto. Me perdoe, porque eu falei sobre superficialidade no início. E aqui eu insisti um pouco superficial. Mas eu acredito que o complemento disso será dado por Deus. Por que eu me senti superficial? Eu reconheço humildemente, sem pretensão ou demagogia, as minhas limitações sobre o assunto. Que deve ser acrescentado e você pode buscar muito mais informações. Mas saiba que estas coisas não são tão distantes e desconhecidas por cada um de nós, por causa da nossa natureza. Eu vou finalizar lendo novamente o texto, só para que nós fiquemos seguros e tranquilos. Amém? Irmãos, reparai na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Interessante. Isso não quer dizer, e nem diz aqui, que não foram chamados essas pessoas, mas a maioria deles não são assim. Deus chamou uma grande maioria. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Com propósito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja que o maior antídoto de Deus para a natureza pecaminosa do homem é nos mostrar quem realmente somos, para não nos ensoberbecermos. Que esse espelho lhe sirva, para que você seja mais belo, para que você veja as possibilidades belas da sua vida e abra mão das coisas feias, fúteis, baixas e prejudiciais. Começa agora, olhando para si mesmo e dizendo: eu preciso mudar. Existem coisas que eu não consigo, então eu levarei essas coisas a Deus. E as que eu consigo, eu vou fazer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lembrando que o objetivo deste estudo é edificar e nos levar a sermos melhores nas mãos de Deus.